Olá, bom dia. As autoridades médicas estão preocupadas com o fato que vem ocorrendo muito nos últimos tempos. O infarto precoce. Já chega a 150% em relação aos últimos anos, a morte súbita, a gente pode chamar assim, em pessoas até com menos de 30 anos. O que está acontecendo? Quais são os fatores que levam a esses óbitos? E o que pode ser feito para evitá-los? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. O meu convidado para essa conversa é o Dr. Tássio Danilo Pavão, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom dia, Dr. Tássio, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. E realmente esse dado é preocupante. Os números têm mudado muito, a gente recebe cada vez mais notícias ruins, né? Ruins, no Morte caso, súbita né? sempre é uma notícia ruim e inesperada, como o nome já fala, é súbita. Aí primeiro é bom saber o que é morte súbita, né? Tá, então deixa eu perguntar, o que é morte súbita? A morte súbita ela é um evento fatal em um paciente, uma pessoa, que até aquele momento não tinha doença conhecida e que teve um sintoma e faleceu em até 1 hora após esse sintoma de um evento cardiovascular. Então, aquele jogador de futebol teve um mal-estar súbito, teve uma parada no estádio, foi reanimado e até 1 hora depois ele evoluiu a óbito. É o conceito de morte súbita. É aquele corredor que a gente está ouvindo muito na mídia. Corredor, teve um mal-estar, uma tontura, até então estava bem, depois de corrida 10 quilômetros, caiu no meio da corrida e evoluiu com uma parada cardíaca e morte, é uma morte súbita. Então deixa eu entender, para ser morte súbita, ele tem que não ter apresentado os sintomas anteriores. Oficialmente ele tinha uma vida bem certinha, uma saúde bem equilibrada. Exato, para ser considerado morte súbita, até o momento ele não tinha diagnóstico, não estava doente, senão ele vai ter morrido como consequência daquela patologia pré-existente. Isso. Morte súbita do paciente saudável, teoricamente saudável. Mas aí eu fico pensando assim, se foi tão grave o fato, a ponto de levar a óbito, ele não já tinha um problema, não? Na maioria das vezes, sim. O problema é que não tem diagnóstico, porque, como eu falei, não tem patologia conhecida. Mas morte súbita, na população geral, ela é de mais ou menos 0,5 em 100 mil habitantes. Quando eu começo a falar de atletas de alto rendimento, eu dobro esse número. Eu vou até em algumas evidências, até 2.000 a cada 100 mil habitantes. Por quê? Eles, na maioria das vezes, têm um diagnóstico, só não é conhecido. Ah, tá, entendi. Quer dizer, ele já tinha Na maioria das vezes, sim. Ele já tinha essa patologia, só que para todos os efeitos ela estava lá caladinha, sem dar sinal. De repente, quando ela chega chegando e bagunça a zona toda, né? Tem uma patologia que é a cardiomiopatia hipertrófica. Ela é uma alteração anatômica, genética, onde eu tenho uma hiperproliferação da estrutura muscular. E o músculo do coração fica mais espesso, mais grosso. E isso predispõe à arritmia. E a prevalência dessa doença ela é de 1 a cada 500 pessoas. Não é tão baixa. Não é tão baixa. Então, se eu considerar uma corrida com 2.000 corredores, talvez ali eu tenha 4 pessoas com cardiomiopatia hipertrófica. E a maioria não tem diagnóstico. Pois é, essa morte súbita a gente vê principalmente, como o senhor falou, nessas pessoas que a gente diz tem uma vida super saudável, tem um acompanhamento muito bem feito. Por exemplo, quem participa de uma maratona, por exemplo, tem um acompanhamento feito ao longo de um tempo para estar preparado para correr 42 quilômetros. Um jogador tem todo um aparato de tecnologia ali dando suporte a essa saúde. A gente fica pensando, gente, como é possível um rapaz cair no campo e morre de uma hora para outra? Em relação aos maratonistas, isso ainda é muito novo para a cardiologia e para a medicina. Existem alguns estudos mostrando que maratonistas eles têm eventos de morte súbita não só por patologias pré-existentes, mas às vezes por alteração hidroeletrolítica, porque ele perde muito eletrólito, transpira, aí faltou suplementação, faltou reposição hídrica, reposição de eletrólito durante aquela corrida, então talvez tenha faltado orientação. Em relação aos eventos com os jogadores de futebol, alguns não têm diagnóstico, mas alguns até têm já uma alteração estrutural chamada coração de atleta. O coração ele era estruturalmente normal antes, mas devido ao ritmo de exercício diário em alta intensidade, ele desenvolve algumas alterações anatômicas que predispõem à arritmia.
o músculo pode hipertrofiar, eu posso ter um remodelamento do átrio, que é uma cavidade do coração que também predispõe à arritmia. E alguns pacientes, alguns atletas são informados disso, só que ali ele tem uma opção. Ou continua treinando, jogando, ou ele faz o descondicionamento. O que é o descondicionamento? É reduzir o ritmo de exercício. E não é fácil. Com isso, ali a profissão diminuir dele, também o ritmo de jogo, o rendimento, tem um contrato, essa coisa tem um salário, toda, né? tem muita coisa pra ver. É o tipo entre a cruz e a espada, e às vezes prefere a espada. Às vezes prefere a espada, né? E alguns pacientes preferem mudar de cardiologista nesse momento. Eu imagino, né? Porque imagine só, aquele é a profissão dele que rende milhões e ele já se habituou àquilo. Ele normalmente são meninos jovens ainda que estão ascendendo na profissão, né? E não querem deixar aí paga com a vida. Algumas vezes sim. O time, não sei se eu vou entrar numa área que não é da nossa conta, mas assim, o corpo médico de um clube, ele não tem autoridade para dizer isso aqui não pode continuar acontecendo? É um assunto delicado, vamos falar de outra forma. Se esse paciente jovem, se esse jogador de futebol de 20 anos, ele tem uma obrigatoriedade de fazer uma avaliação pré-participação. Considerando as diretrizes nacionais e internacionais, ainda fica um pouco aberto, mas há uma sugestão para os atletas de alto rendimento fazer uma avaliação em alguns lugares em até 6 meses. Só que se o time não levar, também não vai estar errado. Porque é um paciente que a rigor não tem estabelecido como uma indicação para fazer o exercício. Mas há uma sugestão, isso deve mudar nos próximos anos, porque os eventos têm aumentado. Esse paciente precisa ser visto. A sugestão é que todo mundo, não só atleta, tenha pelo menos uma avaliação cardiológica inicial para saber se não tem nenhuma alteração estrutural, como a que nós conversamos há pouco, a cardiomiopatia hipertrófica, que ainda é pouco diagnosticada, a prevalência é alta. E se ele tem fatores de risco. O paciente precisa avaliar se ele tem hipertensão, hoje é cada vez mais comum no paciente jovem. Um outro fator de risco é dislipidemia, que é o colesterol alto. Não tem sintoma. Muitas pessoas têm desde a adolescência e ao que se fala de a carga de colesterol. Se ele começa a ter o colesterol alto na infância, ele pode ter um evento aos 30 anos. Se ele não tratar desde a infância, o colesterol dele tiver, por exemplo, uma dislipidemia familiar, que costuma ter o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, acima de 200, ele em 20 anos de exposição a esse colesterol alto, ele pode ter um evento. Isso pode acontecer aos 30 anos. É aquela história do paciente. Não, o paciente era rígido, não tinha nada, teve um infarto na academia ou então em casa. Por quê? Às vezes ele não tinha diagnóstico. Na maioria das vezes ele não tinha o diagnóstico, mas a doença ele tinha, né? Por isso é importante procurar a avaliação. Tanta notícia assim, assustadora que eu vou até fazer um intervalo. A gente faz um intervalo, toma uma água, toma um café, mas a gente volta para continuar conversando. É só um minuto, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre os males do coração, posso dizer assim. A gente já falou no primeiro bloco sobre morte súbita e agora nós vamos falar de uma outra situação que é tão grave quanto o infarto precoce. E eu estou conversando aqui com o Dr. Tássio Danilo Pavão, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que é o infarto precoce? Porque a gente pode até associar uma morte súbita com um infarto precoce. Por exemplo, a gente leigo, estou falando aqui a gente do nosso lado, tá? A gente pode confundir as duas coisas, não pode? Pode. Para a cardiologia, a doença coronariana precoce ela é considerada no homem até 55 anos e na mulher até 65. Só que hoje nós estamos vendo em notícias e até em pessoas conhecidas evento em pacientes muito jovens. Então isso mudou. Hoje vamos considerar muito jovem aquele paciente entre 30 e 40 anos. E há uma recomendação, inclusive, da Sociedade Europeia, que pacientes a partir de 35 anos façam uma avaliação cardiológica anual, para tentar reduzir risco. Na medicina, medicina não é matemática, nós trabalhamos, principalmente na cardiologia, eu falo hoje, na cardiologia moderna, tentar nos antecipar os acontecimentos para reduzir risco. Nos antecipar como? Tratar fator de risco. Diagnosticar uma hipertensão no momento certo, começar a tratar. Diagnosticar um colesterol alto, que é a dislipidemia, começar a tratar, estimular a prática de atividade física, melhora na alimentação, controle de peso, são fatores de risco que levam a um infarto.
Eu vi que nas duas situações o senhor falou de dois fatores que eu acho que ele está presente nas duas situações. O colesterol alto e a hipertensão. Certo. Eles são realmente fatores de risco em qualquer situação, tanto faz na morte súbita quanto no infarto precoce? São. E a gente fala muito em hipertensão e colesterol alto, que é dislipidemia, porque a prevalência é muito alta. Então é muito fácil você encontrar alguém com um desses dois fatores de risco. E hoje as pessoas estão se expondo, por exemplo, à hipertensão cada vez mais cedo. No passado se falava em hipertensão arterial essencial, que era aquela que não era por alguma causa secundária, não tinha uma causa específica, em pacientes a partir de 30 anos. Hoje não. Um paciente muito jovem ele pode ter hipertensão e ser essencial. Então, os pacientes... Às vezes até adolescente já tem hipertensão. Pode ter hipertensão. E né? isso, se ele passar 10, 20 anos sem tratamento, aos 30 ele já vai ter 20 anos de exposição ao fator de risco. Aí ele já pode ter um evento cardiovascular associado a essa hipertensão não tratada. A dislipidemia, ela também é muito importante e o diagnóstico e a aceitação do paciente é até mais difícil, porque não tem sintoma. Você recebe um resultado no consultório e fala, teu LDL colesterol, que é a fração ruim de colesterol, é maior que 200. Você tem um risco aumentado de formar placas e de ter o evento. Mas o paciente, aí você tem que usar uma medicação, uma estatina ou outra coisa, em uso contínuo, até que a medicina mude para a vida toda. E aquilo dali é muito pesado para algumas pessoas. Algumas pessoas não têm, não quero tomar medicação, vou ficar dependente de medicação. Eu sempre digo e sempre abordo, não fique dependente da doença. A medicação é feita é a única outra opção, né? Ou é dependente do remédio ou dependente da doença, E se fala em carga de colesterol. Se eu tiver um paciente com dislipidemia familiar e ele começar a ter o colesterol alto muito cedo, digamos na infância, com 30 anos ele já teve 20 anos de exposição ao colesterol. Nós temos pacientes com 30 anos com ateromatose subclínica, que é formação de placa, e esse paciente ele já é de alto risco para o evento, tanto infarto agudo do miocárdio como AVC, acidente vascular cerebral isquêmico. Isquêmico, verdade. A saída para isso tudo, doutor, a gente volta àquela velha recomendação, hábitos alimentares, sedentarismo, deixar de lado, essa coisa toda, é mesmo a melhor saída? É fundamental. Porque o estilo de vida, ele pode prevenir a hipertensão ou então, no mínimo, adiar num paciente que já tem uma predisposição genética para aquilo. O controle de peso ele é fundamental. Nós estamos tendo hoje um aumento da prevalência da obesidade. Da obesidade, né? Muito. E isso aumenta é quase uma a hipertensão, epidemia, né? Aumenta os níveis de colesterol e um fator de risco que nós não falamos, que é o diabetes. O paciente diabético ele é de alto risco para evento. E o sedentarismo, obesidade, alimentação ruim também aumenta o risco de diabetes. A alimentação, acho que ela é quase o remédio para tudo, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o diabético que o senhor falou aí agora. Vai no médico, ele diz, você tem que reduzir o açúcar, tem que reduzir essa coisa toda. Aí ele chega em casa, ele pega o açúcar mascavo. Não, esse aqui é natural, esse aqui é bom, então esse aqui eu posso comer. E passa anos comendo aquele açúcar, eu acho que às vezes até acreditando que está fazendo a coisa certa. E aí, como é que a gente mete na cabeça dessas pessoas que não é bem assim? Mudar hábito não é fácil. Não é fácil. Mudar hábito não é fácil. Aí precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar, para orientar. Eu sempre encaminho os nossos pacientes, nesses casos, ao nutricionista para nos dar o apoio, para que seja mais uma pessoa falando. E às vezes o médico falando, só o médico, ele não absorve aquela mensagem, mas o nutricionista em relação à alimentação, ela sabe abordar, substituir, entender aquilo que o paciente gosta e tentar substituir por algo mais saudável. O acesso a esse tipo de tratamento, a esse tipo de acompanhamento, porque no caso, além do tratamento, tem o acompanhamento, é facilitado? Precisamos melhorar. Aí eu estou falando do sistema público de saúde. A nível populacional, nós precisamos melhorar, ainda não é fácil. No setor privado, temos mais facilidade, mas no setor público, já temos ainda um pouco de dificuldade para alguns especialistas da área multidisciplinar. Precisamos melhorar. Precisa, porque se você vai numa consulta e tem um retorno dali a
quase um ano depois, porque você não conseguiu vaga, você não consegue pagar a consulta, então não vai dar resultado, não vai dar resultado. Né? Vamos falar de outra coisa melhorzinha assim. Por exemplo, um homem de 50 anos que tem hipertensão, tem colesterol, ele consegue ter uma vida controlada, equilibrada, preservando esses hábitos que a gente falou, por exemplo, o exercício físico, a alimentação, com isso ele garante uma vida saudável mesmo com esses riscos? Consegue. Hipertensão é um fator de risco controlável, com alimentação, exercício físico e medicação. Ele consegue ter uma vida normal, minimizando os riscos, se aproximando do risco de um paciente que não tem nenhum diagnóstico, desde que seja bem tratado. Então, vou voltar lá para o começo. Se não é tão difícil tratar, se quase todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo sabe que a alimentação, exercício físico, são salva-vidas. Exato, assim. Exato. Por que a gente está tendo tanto evento de morte súbita, de infarto precoce, de tudo isso? Na realidade, nós sabemos, mas nem sempre aplicamos. Então, precisamos aplicar mais. E aqueles pacientes que estão iniciando exercício físico a partir de 35 anos, todos precisam fazer avaliação pré-participação. Isso é muito importante, muito importante. E a nossa sugestão para reduzir esses eventos e também para tratar quando o evento acontecer, primeiro para reduzir, é sugerir que as empresas que trabalham com atividade física sugiram e às vezes exijam a avaliação pré-participação, porque elas são corresponsáveis. Também, pensando já no evento que já aconteceu, elas precisam estar preparadas para o evento. Como se prepara? O paciente, na maior parte das vezes, a equipe tem que ter um treinamento para a parada cardiorrespiratória. Tem que ter um desfibrilador automático, em qualquer local com aglomeração, principalmente onde há a prática de exercício físico. E a equipe ao redor tem que estar treinada para fazer o suporte básico de vida. Recentes nessa situação, né? Sim. A pessoa cai. Porque, assim, corrida está na moda aqui em São Luís, né? Exato. Porque todo mundo, você vai abrir o Instagram, todo mundo fez uma foto de madrugada, tem que ser de madrugada para ficar bonito. A gente fica com a litorânea cheia de fotógrafos só esperando as pessoas passarem por lá. Só esperando, então criou-se duas coisas, a profissão de fotógrafos, de corredores e os próprios corredores, né? Então, todo mundo tem que ter uma foto bonita, ao amanhecer, correndo na litorânea. Com isso, eu posso simplesmente chegar em casa, pegar meu tênis, meu short, minha camiseta, e sair correndo, contratar o fotógrafo. Eu acho que esse que é o maior risco. Exato. Mesmo você sabendo das possibilidades de uma coisa dessa, você se arrisca e diz, não, comigo não acontece. Sou saudável. Sou saudável, eu estou com os exames tudo em dia. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim, até que o doutor está para dizer que não é bem assim e que a gente precisa se cuidar. A avaliação física é sim muito importante. Os hábitos são bem importantes, mas se você quer participar de eventos assim, quer começar uma vida saudável, quer começar a correr, principalmente correr, que é uma coisa mais acelerada, né? Caminhada, né, é um pouquinho mais tranquila. Mas se você quer começar a correr, passa primeiro no médico, o primeiro pit stop lá no consultório. Aí sim, daí você se libera, aí já sai mais tranquilo. Olha, doutor Tássio, Danilo, muito obrigado por todas essas explicações. Primeiro, para eu entender o que é morte súbita e o que é infarto precoce, que são duas coisas diferentes. Mas muito obrigado por todos esses esclarecimentos e por compartilhar com a gente todas essas informações. Nós agradecemos o convite e espero que tenha deixado uma mensagem. E na medicina nós precisamos trabalhar conscientização. Então, eu espero que essa mensagem chegue a quem precisa. Pois é, se você trabalha com a conscientização, a gente trabalha com a informação. Exato. E a gente leva... Então, juntos, acho que nós podemos juntos a gente pode mudar muitas coisas, a gente consegue. A gente passa a informação e você faz dela o que você achar melhor, porque aí a responsabilidade passa a ser sua. Ele tem a conscientização, não é isso? Eu passo a informação e você recebe e faz dela o que você achar melhor, de preferência para o seu bem, claro. Tchau e até a próxima.